Oi, gente, eu sou o Enzo da 3001. Eu sou o Lucas, também da 3001. A gente veio aqui apresentar mais um podcast do Barãocast. Dessa vez o convidado é Larissa, veterinária. Oi, tudo bem? Antes de começar, não esquece de comentar, compartilhar com as pessoas que você sabe que têm interesse nessa área de profissão, a veterinária, né? Tá com a Larissa. Então, Larissa, vamos, vamos começar pelo básico, começar por que você quis ser veterinária, essa coisa assim. Então, na verdade, eu nunca pensei em fazer medicina veterinária, nunca foi uma opção. Eu comecei a fazer o vestibular pensando em biologia e depois eu pensei na zootecnia. E aí, no pré-vestibular, um professor falou: não faz zootecnia não, porque zootecnia é uma área muito restrita. Pensa na medicina veterinária, que você, dentro da medicina veterinária, você consegue ser zootécnico, mas zootécnico você não consegue fazer muita coisa. E aí eu pensei e fui para medicina veterinária e estou até hoje. Sou técnico, é tipo enfermeiro para médico. Fala para qualquer médico e foi para enfermeiro. Mais ou menos. A zootecnia, ela trabalha mais atuando no bem-estar animal propriamente dito. Trabalha na instalação, trabalha a instalação de produção, vacinação, coisas desse tipo. Antes de a gente falar um pouco mais disso, fala um pouco como é que foi antes de você fazer o pré-vestibular, a escola, né? Eu sempre estudei na rede pública, na rede municipal, na verdade. Eu fiz o meu ensino infantil todo aqui no Barãozinho. Daqui eu fiquei um período no Paulo Faio. Acho que já até fechou o Paulo Faio. E depois eu fiquei no IMPAC, no ensino médio, estudei no Colégio Rio Bonito. E aí de lá eu me formei, fiz um aninho de cursinho, e depois fui direto para a faculdade. Você chegou a fazer integral igual a gente? Ou só foi regular? Não, eu acho que no Rio Bonito, quando eu estudei ensino médio, tinha algo integral assim, mas a gente não ficou muito tempo. Eu fiquei pouco tempo. Mas você se formou com quantos anos? 17. Média Foi de idade. 17 para 18. Média de idade. Então você entrou na faculdade com 19. Formei acho que 17 para 18, eu entrei na faculdade acho que 18 para 19, em 2015 na faculdade. Foi muito difícil essa fase aí, escola? Fiz algumas matérias, foram pegando. Isso vem depois, né? Qual universidade você Eu fiz na Anhanguera. Herói e Paulo Teboraí, cara. Como é que foi isso? Das de universidade? Foi tranquilo, sei que não pesou muito não, consegui logo entrar, né, no cursinho. Em 2015 eu já logo ingressei na faculdade, mas foi um curso tranquilo, assim. Cobrou muito de você, né? Não achei de todo difícil, não. Tinha algumas matérias, sim, que eram mais puxadas, mas eu não achei de todo difícil. Deu para seguir, deu para fluir. Você teve alguma influência dos pais? Seguiu a carreira deles? Assim? Zero. Ninguém era veterinário. No caso, qual é a profissão? Minha mãe é professora e meu pai, ele é empresário. Mas no caso eles te apoiaram a fazer. Sim, super. Eles acharam que eu não ia muito pra frente, que não tinha nada a ver. Eu sempre tive muito medo de animal, mas depois foi Mas tranquilo. hoje você se encontra com outra veterinária, né? Hoje eu gosto. Porque tem as pessoas, elas vão para veterinário porque gostam de ou por outro motivo. Mas é muito estranho ver pessoas que vão sem gostar dos animais. Né? Por incrível que pareça, quanto menos a gente gosta do bicho, melhor é na profissão. Não odiar, mas quanto menos a gente tem aquele apreço louco, é melhor. Não pode ter... Fala. Pode trabalhar só com amor. Isso. Tem que ter muita Tem razão. Isso aí. Você falou que tinha irmã também. Ela tem uma carreira parecida com a sua ou foi totalmente diferente também? Totalmente diferente. Minha irmã, ela estuda para engenharia química. Na faculdade de engenharia química. A família toda diferente, uma da outra. Eu posso seguir um caminho. Meus pais trabalham uma coisa e tem outro caminho. A gente está fazendo médio, ainda mais a gente que falta assim, 1 mês, 2 meses para a gente se formar, um mês e pouco. Novembro nem existe direito, né? E a gente tem muita dúvida sobre a faculdade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a faculdade, como é que foi esse período, tipo assim, quais foram os prós e contras. Hoje, gente, ainda mais porque eu não moro aqui em Rio Bonito, né? Mas eu moro em Rio Bonito, eu moro na localidade que tem faculdade, né? Como é que foi ir para a faculdade, tudo? Como é que era a horária, né? Quais foram os prós e os contras?
Qual foi a faculdade primeiro? Eu fiz ali na Anhanguera. A Anhanguera, assim, no geral, todas as faculdades de medicina veterinária, elas são ditas como integrais, né? Apesar de não ter aula o dia inteiro, são ditas integrais. A Anhanguera, ela era só pela manhã. Né? O período da tarde todo era mais flexível por esse motivo, né? A gente tinha o período da tarde todo, eu pelo menos, conseguia estudar pelo período da tarde todo. Então, assim, a carga horária da gente acaba sendo menor do que de outros. Existe, a minha, onde eu estudei era uma instituição particular, mas existem as instituições públicas que elas tem a carga horária muito maior e é um pouco mais pesada. Mas por aqui, a gente tem muito pouca acho que tem, às vezes não são muito legais. Por aqui é bem difícil para a gente cursar medicina veterinária. Legal ir para fora. Provavelmente condução, você tem que manter na faculdade, você mais ou menos, porque a condução eu ia pelo ônibus universitário para Niterói, então era bem mais de boa. Só que a veterinária na Anhanguera, a gente tem um hospital, um polo aqui em Itaboraí, ali no Caluz. Então a gente podia sim pegar o ônibus universitário, não tinha problema nenhum. Só que daqui para Itaboraí, era muito pertinho, então a gente chegava ali 6h pouca da manhã. Então, ali não é um ambiente muito agradável. Então, assim, para a gente sair no escuro, de manhã cedo, e andando aquele pedaço aberto, não era muito legal. Então, a nossa problemática foi quando a gente passou a ficar só lá, que aí eu tinha que ir e vir, às vezes, de condução pública. E ali é ruim, às vezes, um ônibus, não parado, vamos, parará. E a gente tinha que tender a conseguir caronas. Mas aí, na época que durante a época que eu estava estudando, eu logo comecei a namorar meu esposo, e aí ele ia e vinha e eu ia junto com ele. A gente carona, mais prático. Seu esposo também é veterinário. Agora juntou finalmente algo igual aí na família. Mas agregou esse período do estágio, né? Sim, sim. Não, a gente conseguiu acho que a partir do quarto período, a gente já ficou só tendo aula lá, a gente nem ia para Niterói quase. Então a gente conseguia ver bastante coisa, sempre brotava alguma coisa diferente, sempre acontecia alguma coisa estranha. E lá em volta é uma comunidade um pouco rural e bem humilde. Então, assim, os preços são populares, são sempre. A gente estava tentando, a instituição estava tentando criar uma rotatividade lá, na verdade. E aí sempre vinha, às vezes vinha um cavalo meio estranho, o pessoal botava fogo ali no pasto, vinha um cavalo queimado, com algum problema, então a gente conseguia ver bastante coisa legal, diferente. Bem esquisito, mas bom, deu para aprender. Pra gente é bom. Mas as aulas práticas que você teve, dos cavalos, e tratar com os animais ali da região rural. O primeiro contato prático que você teve com a profissão, no caso, né? Foi. Qual foram as dificuldades, no geral? Para mim, a faculdade foi lidar diretamente com esses animais. Então, não gosto nem um pouco de lidar com animais de grande porte, cavalo, boi. Lá também tinha, na própria instituição, tinha um porco, caprinos, ovinos. Eu nunca gostei de lidar diretamente com os animais. Era o que a gente tinha mais contato. Então, para mim, foi a pior parte, trabalhar com os animais. Hoje você trabalha com animais mais caseiros, né? Eu trabalho com animais diretamente como clínica, eu trabalho com animais de pequeno porte, que é cachorro e gato. Mas eu também trabalho na parte de laboratório, aí eu trabalho com animais. Aí a gente pega geral e agora a gente está começando a trabalhar com pets não convencionais, mais silvestres, cobras, lagartos. Mas você não acostumou hoje com os animais rurais, já tá. Não, por favor, não gosto. Não gosto de lidar com isso. Prefiro lidar com silvestre do que com cavalo. Tá bom. Larissa, deixa eu te perguntar aqui sobre a faculdade. Os primeiros períodos são os períodos mais teóricos, não é isso? Sim. Aí, no caso, é da faculdade, a partir do quarto período, ir para essa clínica? É como se fosse uma clínica, né? Desde o primeiro período a gente já ia para lá uma vez na semana e tal. Mas ficando praticamente a semana toda lá era a partir do quarto, quinto, né? Que a gente ficava lá. Aí a gente tinha as aulas todas lá. Era teórica, às vezes nem sempre a gente tinha prática. Mas a gente tinha no polo de Itaboraí, a gente ficava ali, não ia para Niterói, quase não ia. E no caso, assim, mesmo vocês tendo essa prática pela faculdade, vocês tinham que ter estágio, tinha que ter essas coisas externas? Tinha. É bom para poder a gente agregar, mas não era obrigatório. Quando a gente fosse formar, a gente precisava ter os dois estágios, tanto externo quanto interno. Mas durante o período não necessariamente era obrigado a fazer estágio. Tinha
gostava, tinha gente que não curtia. Eu fiz estágio nunca, acho que desde o começo da faculdade. Fazer estágio. Mas tinha gente que nem passou a faculdade toda sem fazer estágio. Aí você fazia estágio aonde? Eu fazia estágio na Mundo Animal. Era uma das perguntas que tinha aqui, de fazer algum curso extra, uma pós-graduação. Estágio eu comecei a partir do quarto período. Foi quarto período. Quarto período. Que a clínica ela é da minha prima. Então, ela abriu a clínica no final de 2015. Eu entrei no começo de 2015, final de 2015. Acho que em agosto de 2016 eu entrei e fui fazer estágio lá. E tô lá desde Você desde acha então. que, para recomendar para alguém que está querendo seguir sua carreira, você acha que era melhor ir do mesmo jeito que você foi, no quarto estágio, ou um pouco antes? Um pouco Eu depois? acho que quanto antes, melhor. Melhor. Principalmente se você for em estágio das mais variadas áreas, né? Apesar de você não curtir muito grandes animais, pequenos animais, mas você fazer um pouquinho em cada área, porque às vezes eu, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu nunca gostei de clínica, eu odiava trabalhar com clínica, e hoje em dia é uma coisa que eu curto muito. Eu aprendi a gostar no estágio. Então, acho que quando a gente faz estágio desde o começo, em várias áreas, a gente... E Entendeu? quais seriam essas áreas que teria dentro da veterinária? A gente vai trabalhar diretamente com o animal em si, trabalhando na clínica de animais. A gente consegue trabalhar tanto na clínica geral, cirurgia, como hoje em dia a gente já tem um boom de especialidades. Então, existem oftalmo, nefro, cardio, tudo especialista, endócrino, tudo psiquiatra. A gente já tem psiquiatria felina, principalmente. A área felina é uma outra área que já está totalmente ramificada da clínica geral da gente. Tem a patologia clínica, a gente consegue trabalhar com inspeção de produtos de origem animal, então carne, leite, queijo, produtos que a gente vai fazer, às vezes até creme, a gente consegue trabalhar. Inspeção de lugares que produzem, né? Não necessariamente abatedouros, mas A trabalha em tanta faculdade coisa. mostra todas as possibilidades para você. A gente sai de lá generalista, né? Então a gente, pelo menos, depende, na verdade, da faculdade. Então, se eu tenho uma faculdade em centro mais rural, como a de Itaboraí, Você vai ter muito a gente vê pequeno, grande, a gente vê tudo, silvestre. Quando eu vou, por exemplo, no Rio tem uma, esqueci o nome, Univex. Lá no Flamengo, acho que é Univex. Ela ali é totalmente centro urbano, então uma das matérias de grande porte. Então, quase não vê grande porte. Mas a gente, em teoria, a gente sai sabendo de tudo. A gente aprende cirurgia, a gente aprende as clínicas específicas. Tudo. Isso é bom saber. Então, dependendo do que você quer para a faculdade, que é área específica, grande ou pequeno porte, você tem que ir para um lugar específico. Porque aí você vai ter mais prática. Por exemplo, quem curte muito trabalhar com bovino, com produção, às vezes ficar para o lado de cá não é tão legal. É bom você ir para um lugar ligado a Minas, por exemplo, que a gente tem uma maior produção. Para cá, aqui na Anhanguera, a gente até vê bastante coisa. Se a gente for ali na UF, a gente até vê também, porque, em teoria, o hospital tem um hospital ali que ele não é uma zona rural, mas ele trabalha até com algumas coisas relacionadas à rural. Mas a gente quase não vê prática com bovino. Ali na Itaboraí, a gente não tinha... Dentro da faculdade, a gente tinha cavalo, tinha boi, tinha porco, tinha tudo andando com a gente. Trabalhava mais essa parte de grandes animais. Grande zoológico para faculdade, legal. No final, assim, no caso, você sai como veterinária geral. Aí você tem alguma especialização? Eu tenho, sou especialização em patologia clínica. Patologista clínica. Patologista clínica e hematologista. Eu trabalho mais nessa parte de laboratório. É a parte que eu prefiro. Mas clínica eu não tenho, não. Clínica vai pela faculdade mesmo, né? Pelo geral. Até uma pergunta que eu queria fazer. Você falou que foi caminho da veterinária com um conselho e tal. Você falou que você não gostava de trabalhar com esses animais de área rural. Quando você entrou na faculdade, começou a pegar o ritmo, qual área específica você queria passar? Ou era outra? Então, eu sempre entrei na faculdade pensando em um laboratório, mas não necessariamente exame. Desde muito nova, eu sempre gostei de trabalhar em laboratórios, até que eu pensei em fazer biologia para questões de estudo. Aí, quando eu fui para veterinária, eu já logo fui, vou ao laboratório. Mas dentro da faculdade, sim, eu não mudei muito de ideia, não. Tive laboratório, sempre curti muito laboratório.
Eu só me identifiquei, passei a me identificar mais com a clínica de pequenos animais, que era uma coisa que eu odiava, e comecei a gostar também de clínicas de silvestre, a gente foi tendo a matéria, e aí eu fui começando a criar um pouquinho de gosto, e aonde eu sempre fiz estágio, do lado tem uma clínica de silvestre. Então a gente tinha uma certa correlação, porque lá tem um laboratório, então tinha muito animal de resgate. Os bombeiros, eles tinham o costume de resgatar e largar os bichos lá para a gente cuidar e depois soltar. Então, assim, a gente fazia exame, a gente lidava, a gente mexia naqueles bichos todos. Então, eu comecei a criar interesse. Não trabalho na clínica de silvestres. Tem alguns animais que eu não curto muito. Quando a gente está dentro da clínica silvestre, a gente tem que abranger todo mundo. Mas eu consegui trazer, trabalhando dentro do laboratório, fazendo exame de silvestre. Então, a gente consegue lidar com esses animais. Silvestre seria animais. Silvestre, a gente fala, são os animais que não são domesticados. Então, seria cobra, lagarto, Todos esses animais. jabuti, coelho, porquinho da Índia, tudo isso a gente engloba como animais, pets exóticos, que a gente fala, né? Pet não convencional. Que hoje em dia tá... Até o cavalo. Não, a cavalo a gente já entra em pet de... Não em pet, na verdade, animais de grande porte. Pequeno porte a gente pensa em cachorro. E gato, grande porte, aí a gente já pensa em produção. Ovelha, cabra, boi, cavalo, porco. E aí, pet não convencional são esses animais não domesticados. Tem mais alguma especificação, mais uma diferença? É o doméstico, grande porte, exóticos, tem mais algum? Não, a gente trabalha só com esses, mais ou menos. Dentro que a gente pode ramificar. Os animais de pequeno e grande porte, a gente pode trabalhar tanto para produção como só para pet. A gente consegue trabalhar na criação para venda mesmo de filhote de animais de raça, de cão e gato, ou para produção mesmo em larga escala de carne, de couro, essas coisas. Questão da faculdade também. Qual foi a parte mais difícil que você achou pela teórica, prática? Qual exatamente? Acho que teve algumas matérias na parte teórica que foram mais puxadas. A parte prática foi mais tranquilo. Mas trabalhar a parte teórica para a gente aprender toda aquela parte clínica, fisiologia de todos os animais. Ninguém é igual, todo mundo é diferente. Então a gente tinha que aprender 1000 espécies diferentes para a gente entender um outro. Então foi. São muito exatas. Não muito, mas a gente tem que lidar um pouquinho para poder a gente trabalhar com cálculo de dose, de medição, estatística. Quem não se identifica com essas matérias, dá para fazer, usa, vai sofrer na mão. Sofre um cadinho. Depende da área, que se você for ficar na parte de clínica, por exemplo, a parte de clínica pega por causa de dose. Então, a gente, cirurgia pega por causa de dose, anestesia pega por causa de dose. A minha área não tanto, porque hoje em dia eu trabalho no laboratório, é tudo automatizado, então a gente não precisa fazer conta. Mas se eu for fazer tudo manual, eu preciso fazer conta de tudo. Acaba lidando um pouquinho. Falando um pouco nessa área da profissão, né? Nossa parte para também quer saber se você faz esse trabalho. Você falou que começou a fazer estágio, começou no hospital e começou a fazer estágio com a sua prima, né? Uhum. Mas além disso, você teve alguma outra experiência profissional, ou algo do tipo? Como foi isso? Né? Como foi se inserir no mercado de trabalho? Sair do estudo. Eu já fazia estágio lá. Eu comecei a fazer estágio muito cedo. Então, acabei não fazendo estágio em outro lugar, porque eu fazia com uma certa frequência. Eu comecei logo no finalzinho, eu comecei em 2016, no final de 2016 minha prima engravidou. Ela precisou se ausentar. Lá são 2 veterinárias que trabalham, são 2 sócios. E aí, como ela saiu, ela perguntou se eu não queria trabalhar no lugar dela, né? Ter mais uma mão de obra ali para ajudar ela e tal, em tudo que precisava. Eu já ficava com ela em laboratório, a gente auxiliava em clínica e tudo. E aí eu comecei a ficar lá, não como veterinária, como auxiliar veterinário, e a gente desde então eu já trabalho lá. Então, no finalzinho de 2016, mais ou menos, eu comecei a trabalhar lá e não saí. Depois que eu me formei, que eu quis procurar outras áreas. Porque lá, como a gente não é uma rotina gritante. Então, como eu queria a área de laboratório, eu queria trabalhar dentro de um laboratório. E aí, quando eu saí de lá, quando eu saí da faculdade e me formei, eu comecei a procurar a área de laboratório. Antes, até um pouquinho, eu fui chamada, uma instituição me chamou para dar aula de auxiliar veterinário. Eu comecei a dar, eu estava à toa. E aí, depois, eu logo fui chamada para trabalhar no laboratório e eu trabalho 3 anos que eu trabalho no laboratório. Quando tem laboratório e clínica.
2, ah, Tranquilo. Para mim é tranquilo. Eu trabalho de domingo a domingo. Trabalho todos os dias. Mas por opção minha. Meus plantões, os horários deles não são tão pesados, não são de 12 horas, por exemplo. Então, para mim dá para conciliar. Tem época que fica mais pesado. Daí a gente tem feriado. tem alguma época específica. Caraca, Que é mais pesado? que é mais profissional. Tem. Chega no ou de férias que a gente tem, para mim, no laboratório e na clínica é pior. Porque tá todo mundo em casa, então tá todo mundo fazendo churrasco, tá todo mundo curtindo, tem muita criança dentro de casa, e aí acaba dando muita besteira pro cachorro. Acaba vindo um volume maior um pouquinho. E épocas assim de endemia de doenças normais mesmo, verãozão por causa de carrapato, frio por causa de vírus, mas. Larissa, você comentou que estava dando aula. Comenta um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que nem todo mundo sabe desse curso que a gente tem. Eu dou aula de auxiliar veterinário há 3 anos. Eu comecei em uma instituição a trabalhar e agora já estou até em outra. O auxiliar veterinário, na verdade, é um ramo da veterinária bem novo. A gente não tinha. O auxiliar nada mais é como se fosse um técnico de enfermagem, né? Mesma analogia. Então, a gente tem ali, a gente ensina pessoas a tentar ajudar a gente propriamente nisso. Então, tanto na contenção, às vezes coleta de determinados materiais, auxiliar durante o processo cirúrgico, porque tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Tem animais, por exemplo, que são de grande porte, são testados, grande porte, né? Cachorro grande, pesado. E aí, às vezes, a gente tem que precisar de alguém para segurar e a gente trabalha dessa forma, né? É um ramo da veterinária que está em ascensão. A gente fazendo auxiliar veterinário. Você dá aula onde? Como é que faz para poder ver? Agora eu estou dando aula na UNU, que é uma instituição que tem ali na 7 de maio. Onde? Não entendi. ONU. Curso de inglês. Sim. Ali eles têm abriu o curso e ali a gente trabalha assim, com essas. São alunos o quê? Do ensino médio? Em teoria, a gente trabalha como se fossem jovens aprendiz. Então já pode entrar a partir dos 14 anos, já tem gente lá. Isso é muito Na verdade, a maioria dos meus alunos são tudo até 16. São quantos anos de curso? É pouquinho, 9 meses, 10 meses de curso. Aí já sai com o título de Auxiliar veterinário. auxiliar veterinário. Legal. Você acha que ajuda muito? Então, por exemplo, para uma pessoa que quer fazer veterinária, mas não tem ideia se é legal, se curte ou não, é uma opção interessante para você saber se é aquilo ali ou não, porque você vê um pouquinho. É pouco tempo, dá para fazer. Você vislumbra o que pode ser a profissão. Então, é legal. Assim, pro dia a dia, pro mercado de trabalho, para cá, não é tão interessante, porque aqui a gente não tem comércio. Mas se a gente for para um lugar assim, sei lá, Rio de Janeiro da vida, um lugar maior, a gente até consegue que as pessoas se insiram no mercado de trabalho. Mas não é, o auxiliar veterinário ele não é determinado como uma profissão, a gente classifica como uma ocupação, né? Há pouco tempo, acho que em 2019 que foi regulamentado, nem era regulamentado pelo Conselho. Agora que foi. Mas aí, no caso, para você dar aula de auxiliar, você teria que fazer alguma coisa extra ou você só a sua graduação já era? Só a graduação eu já entrei, já pude fazer. E como é que é, tipo, você dar aula, né? E tem toda uma grade. Você fez veterinária, né? Aí você tá dando aula. Não, assim, o conselho, a gente tem. Nós profissionais de medicina veterinária, a gente responde ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, por eu ser do Rio. E aí, o próprio conselho, ele montou quando eles regulamentaram a ocupação, eles montaram quais seriam as atribuições do auxiliar veterinário. E aí, a gente mantém nessa linha de raciocínio todas as aulas, né? O que ele pode fazer, o que ele pode, porque nem tudo eles podem fazer, nem tudo eles podem aplicar, né? Então, dentro dessas atribuições, a gente monta a aula e vai tentando destrinchar esse conteúdo. São profissionais. É uma ocupação. Você pode ter, tipo assim, você pode ter carteira assinada, mas não é classificado como uma profissão. Desculpa, Enzo. E eles vão para a prática também? Bom, ali a gente não tem como eu posso falar? A gente não tem hospital nada ali dentro e a gente não tem um contato com ninguém. Mas a gente indica e as pessoas têm conseguido fazer estágio por aqui. Às vezes não, às vezes dão uns probleminhas internos, que são pessoas muito novas.
A maioria dos meus alunos, eu acho que eu tenho, hoje eu devo ter mais de 20 alunos. Acho que 4 são maiores de 18. Todos são 14, 15 novos. E às vezes dentro da clínica a gente está tendo um problema de imaturidade. E aí eles cortam o estágio. E aí a gente fica nesse impasse, mas a gente vai tentando contorcer Mas ali. você falou, o pessoal tá lá, queria ensinar área veterinária e quer ver sobre. Quer saber? Alguns, muito poucos, mas alguns, dentro da faculdade veterinária, a gente precisa fazer uma atividade extracurricular. Eles usam um curso, que é uma coisa a mais, aí meio que eu já sei, complemento. Legal. E aí a gente utiliza aquilo como extracurricular para um ano inteiro, na verdade. Muito bom. É uma alternativa. Assim, eu queria, acaba ser veterinária, mas tem alguma coisa em específico? Hoje você encontrou veterinária. Adoro isso. Não, é bom ter isso para ser veterinário. Por exemplo, lá só, eu sou muito minuciosa, muito bom isso para ser veterinário, não tem nada de Eu acho que uma coisa que a gente pode ter dentro da veterinária é ter nojo das coisas, porque, no geral, o animal chega pra gente em estado já complicado. Então, se a gente for uma pessoa com muito nojinho, não tem que trabalhar, não. Porque o animal, às vezes, vem, assim, com muito parasita, com lesões muito extensas. É muito complicado de lidar. E eu acho que a gente não pode também ter muita pena do animal, porque a gente tem que saber entender que nem sempre eu vou conseguir salvar o animal, porque eu dependo do proprietário trazer para mim. Às vezes o animal já está doente há 2 meses e quando ele traz para mim, a gente olha para o animal e a gente sabe que a gente não vai conseguir salvar. Então, se a gente ficar com muita pena, assim, é complicado, a gente não aguenta o tranco para trabalhar. Você vai insistir de algo também. Até existem alguns estudos que mostram que uma das profissões assim, que está entrando em ascensão em profissionais de suicídio é a medicina veterinária, porque a gente está dando muito problema com isso. Porque o proprietário demora a trazer, quando traz a gente não consegue salvar porque já não dá. E o proprietário acaba botando a culpa na gente. A gente sofre muito com isso, porque perder um animal é horrível, é a coisa do universo, perder um animal. Então, a gente lidar com isso dali é muito complicado. Então, tem muito veterinário. Sobre esse assunto, a faculdade trabalha? Então, psicológico, não? Não tem nenhuma disciplina que te ajude ou que oriente. Quem dera. Então, quem é, tipo assim, apaixonado por animal, não pode ver um bichinho morrer. Vai ter que pagar Não, psicólogo. melhor não, porque senão vai viver na terapia. Exatamente. Seria até legal. Seria até legal se a gente tivesse dentro da veterinária uma psicologia até para humano, porque para a gente trabalhar com cultura tem muito jogo de cintura para lidar com tudo isso. Porque a gente não pode falar para o proprietário, às vezes, que o animal está naquele estado porque é culpa dele. E, ao mesmo tempo, a gente tem que falar porque ele não vai ser salvo por culpa dele. Você também não pode ser negligente com a saúde do animal. É complicado. Mas, às vezes, acaba que a pessoa coloca a culpa em vocês e vocês têm, às vezes, vocês com a própria impressão que vocês fazem. Sim. Vocês pensam, poxa, ter feito mais. Tem muito casos de pessoas que vêm, que botam na justiça mesmo, né? Porque fala que, você matou o meu animal, você negou socorro, mas tem coisas que não tem, vai além do nosso alcance, né? Não tem como, não tem. Você já teve algum trauma, assim, de alguma situação nesse bem caso? Caótica? Vários. Caraca. Eu pensei que vai falar. Vai traumatizar todo mundo que quer ser veterinário aí. Vai uma frase. Hoje é o quê? Quarta-feira. Ontem, por exemplo, a gente teve um caso assim. Logo ontem. Teve uma proprietária que ela, na verdade, ela estava conversando com outra veterinária do local, não foi nem eu que atendi. Mas assim, ela estava desde terça-feira conversando com a veterinária, falando que o animal não estava muito bem. E aí ela foi levar ontem, terça-feira. Então, de sexta, ele já estava há um bom tempo ruim, e ela foi levar ontem. Quando o animal chegou para a gente ontem, a gente precisa fazer todas as avaliações, né, de parâmetros e tal. E aí a primeira coisa que a gente foi botar a mão no animal, o animal não tinha temperatura, ele estava gelado. A gente, nossa, vai tá. E aí quando a gente
avaliou a coloração da mucosa, né? A gente precisou olhar para ver se está vermelhinha, está com sangue e tal. Ele não tinha sangue, a mucosa dela era branca. E aí, quando a gente foi fazer os exames de sangue, ele não tinha as hemácias, eles não tinham leucócitos, eles não tinham plaquetas, ele não tinha sangue. E aí, não tinha o que a gente fazer. Ele já estava assim. Eu não tinha o que a gente fazer. A gente foi aquecer ele, precisava medicar, mas a gente não tinha o que medicar porque ele, além da parte hematológica, tá toda... Não tinha sangue, o rim estava ruim, então eu não posso medicar porque aí o rim não consegue trabalhar. E aí a gente foi fazer o exame, o fígado também estava ruim, então não adiantava eu dar medicação porque o fígado não ia conseguir converter em nada, a gente não conseguia trabalhar com nada. E aí a gente ficou lá, só esperando, não tinha realmente o que fazer. Essas de mil situações. E aí logo depois, acho que ele chegou lá de manhã, sei lá, ele chegou mais 9h30 da manhã, 11 e pouco ele já tinha falecido. Então, ela demorou muito para levar até você. Como que eu posso saber que meu animal tá morrendo e tem que levar pro médico? A gente tem que ver, sempre que a gente vê o bicho estranho, a gente fala assim, eu vi o bicho estranho. Ele hoje tá mais quieto, ele hoje tá sem ele, hoje... principalmente quando é gato, porque gato não demonstra nenhum tipo de sintoma. Gato, quando a gente olha pro gato e vê que o gato tá meio estranho, a gente já tem que correr para pensar, para poder tentar livrar ele. Eu quero ter um gato na minha vida e já tô notando tudo aqui. E aí você falou, voltando aos poucos, né? Trabalho na clínica, né? Que foi fotográfico e tal. E aí eu queria saber, tipo assim, como um trabalha com... Teve alguma coisa que nesse tempo você aprendeu? Trabalhar com as pessoas, você não trabalhou na faculdade, que você não aprendeu. Tipo assim, a se comunicar, né? Até uma comunicação, não precisa ser uma comunicação organizada. Além do psicológico abalado que você aprendeu sozinho. Não, tudo isso eu aprendi a lidar na prática. Eu nunca curti falar com ninguém, nunca gostei de comunicar com ninguém. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa mais quieta, mais tímida, então a clínica me apavorava demais por esse motivo, porque a gente tinha que conversar pra caramba com o proprietário. E aí, no estágio, a gente começou a aprender. Eu tinha liberdade lá, assim, nem todas as clínicas têm, a gente tem essa liberdade. Mas lá, graças a Deus, eu tinha liberdade de... Já logo chegou, eu não fazia consulta, mas eu entrava primeiro com o proprietário e a gente fazia todas aquelas avaliações, via fazia avaliação, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, coloração de glicose, a gente fazia tudo isso e tinha aquele primeiro contato. Nesse momento, eu fui começando a lidar melhor com o proprietário e a gente foi aprendendo a lidar. A questão de psicológico, para a questão de morte e tal, é mais dia a dia, né? Então, Sim. Quanto mais morre, mais a a gente aprende a aprende. lidar. Né? É ruim, mas a assim. gente aprende só vendo. Mas já teve várias experiências. Mas sobre a clínica específica, todo um corpo de funcionários, né? Você sabe, tem mais uma coisa. Teve outra coisa que você tem que desenvolver para se tratar lá em profissional. Nesse lugar que eu trabalho, sinto que é uma equipe pequena. São 4 pessoas trabalhando lá. São 2 veterinárias, tem eu, né, agora como veterinária, e tem mais uma auxiliar. Então, são 4 pessoas. Lá eu tenho que trabalhar, a gente tem que trabalhar como tudo. Então, é secretária, financeiro, administração. Eu, particularmente, eu trabalho lá fazendo um pouquinho de tudo. No laboratório onde eu trabalho, já a gente não tem necessidade disso tudo. A gente até trabalha um pouquinho como secretária, celular, porque lá a gente busca exame nas clínicas, então a gente tem uma rota, toda hora fala com o Você vai na casa das pessoas. Eu fazer coleta, às vezes eu faço, mas lá a gente tem os motoboys que pegam nas clínicas em específico, né? Então a gente lida como secretária nessa forma, mas outras coisas a gente não precisa fazer. Trabalha há quanto tempo? Eu me formei em 2020. Aí, logo assim comecei a trabalhar já. O jeito que você fala, de tanto que morreu. É horrível. Muita coisa. Larissa, você pretende especializar em mais alguma coisa ou você se encontrou na área? Eu não é meio que especializar. Eu curto, adoro a parte de patologia clínica, é uma área que eu curto bastante. Eu estou agora só focando no silvestre, que é uma especialização sem ser, né? Mas eu estou indo mais para a área de silvestres e para a área de citopatologia também, que é uma área que eu tenho
curtido, assim, eu tô migrando. E dentro dos silvestres, você tem preferências? Silvestres eu curto mais répteis. Serpentes. Para quem Eu curto tinha mais. medo de animal, agora trabalhar com Não é? serpente. Não é? Já cuidou de muitas serpentes? Não, eu já lidei pouca coisa, porque não chega tanto pra gente, que a gente recebe mais do sangue, né? Mais serpente. Cara, a gente... uma prima, São Paulo, que ela cuida de uma cobra. Eu não sei qual que é que eu cheguei a ver. Ela chegou com um rato, botou na minha geladeira lá. Nossa, meu tio brigou tanto com ela que eu Então, fiquei mas nojo lidar do rato com na cobras é geladeira. legal. Eu curto bastante, assim, lidar. Por mim, eu teria até como pet. Porque lá em casa não é permitido eu ter cobra. Mas, E eu, sim, super. mas você como veterinário saberia lidar com uma cobra. Não é porque eu vejo as pessoas hoje em dia de ter cobra, né? Até no meio urbano, é tipo, caraca, a cobra vai sair no meio da rua e. Não, mas dá pra lidar bem. Pra gente ter como pet, a gente não pode ter nem qualquer cobra e não pode ser cobra venenosa. Né? A gente tem que ter só algumas espécies de cobra. Mas é tranquilo lidar. Eu particularmente, eu gosto muito. Eu tenho vontade de ter. Não tenho porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Fala, Tiago. Você estava falando da questão psicológica, que a faculdade não... Isso. Mas também é uma coisa muito comum no veterinário, ele tem um negócio. Tem essa parte, alguma orientação na faculdade para a parte comercial, Tem que ou se buscar. você também deseja ir para essa parte comercial ou só prestar o serviço mesmo? Lá nada guia pra gente para outra coisa. Lá é só realmente saúde veterinária, saúde clínica, na verdade. Acho Clínica, isso foco em errado. clínica. A gente sai de lá sendo, a gente vê todas as áreas, claro, mas eles focam só na clínica. Então até as outras áreas, ramificações, a gente vê muito pouco. Acho muito errado isso. Então, quem tá fazendo curso de empreendedorismo aqui no Barão já dá uma ajudada. Já. Mínimo, pelo menos. Por isso que, às vezes a gente vê até muitas clínicas, lá particularmente eu que trabalho no laboratório, então a gente atende muita gente de várias cidades. Então, às vezes a gente vê muito, a gente começa a pegar uma clínica X e aí a clínica às vezes manda pra gente 1 mês, 2 meses para de pagar, porque não consegue manter. Ou fecha as portas. Então, a gente tem muito isso. Pessoas que acabaram de se formar já montam logo um consultório. Ou é lugar ruim, ou porque tem outras clínicas maiores perto. Então, a Tá. gente vê... No caso, não sabe, não teve uma instrução para saber se Sim. tem, né? Exatamente. Então, me ajuda com isso. Quero ser veterinário. O que eu tenho que estudar para abrir minha própria clínica? Você tem que focar muito na parte... Eu acho que a administração é a melhor parte. Maior, Administração e veterinário. porque a gente conseguir trabalhar com o público na medicina veterinária é complicado porque as pessoas acham que a gente sempre trabalha só por amor. Todo mundo fala que medvet por amor. Então, tudo é caro, tudo não dá para pagar, eu não vou pagar, eu não quero fazer exame. Então, a gente trabalhar dessa forma é muito ruim. Então, aconteceu várias vezes. Era uma cirurgia, por exemplo, de emergência, a pessoa, não, quanto que é? X. E aí, deixa lá para fazer, às vezes o animal acaba morrendo no procedimento cirúrgico, que é super normal de acontecer, às vezes um estado grave, o animal não consegue resistir, e a pessoa não vai pagar porque morreu. Assim, a gente já teve todos os custos do procedimento, não vou pagar. Você não teve o retorno, né? Isso acontece sim. Dá muito processo, essas coisas. Acontece bem. As clínicas que você trabalhou, colegas de profissão, resolveram problemas. Ficaram, por exemplo, por exemplo, nada foi na cara da coragem. Foi na cara da coragem. Na verdade, a maioria das pessoas que estudaram comigo, eles já tinham pais que tinham clínicas, ou avô, tem gente lá que tem clínica de 40 anos. Então, eles já foram no embalo. Mas os poucos que abriram, não conseguiram manter. Teve uma até há pouco tempo que a gente atendia, ela estudou comigo, atendo lá no laboratório que eu trabalho, e ela abriu uma clínica, montou uma clínica muito bonitinha, só que ela abriu num lugar de alta periculosidade. Assaltaram a clínica dela, roubaram tudo de novo, e ela teve que fechar no prejuízo enorme, porque perdeu a clínica inteira. Mas no caso, isso não acontece por falta de demanda de emprego, mas sim por, às vezes, tipo assim, Rio de Janeiro. você fez uma, entre aspas, um cálculo empresarial errado, né? Sim. A demanda aqui só está um pouquinho, para veterinário em si, está um pouquinho só... assim, a gente tem muito profissional se formando, então as pessoas tendem a pensar no consultório, então, para poder não ter que ter patrão mesmo, e porque não vaga, porque tem muita gente.
caso a gente pode dizer que tem muito veterinário, mas pouca oportunidade, no caso. Não é que é pouca oportunidade, mas tem se formado poucos profissionais bons. Então, os que são bons ficam, os que são mais ou menos já tem que se destacar. Porque está crescendo demais. E como tem esse crescimento exponencial da medicina veterinária, algumas instituições universitárias elas estão colocando o curso de uma forma não legal. Às vezes os professores não são veterinários, não são da área, e aí não consegue gerar uma turma, não consegue gerar profissionais bons. E quando chega lá no final, a gente acaba fácil na hora de conseguir entrar no mercado de trabalho. Você daria algum conselho assim para procurar, como procurar uma faculdade que seja boa? Procurar a faculdade boa depende de vários critérios. Eu, particularmente, eu estudei na Anhanguera, as pessoas falavam muito mal da instituição, sempre falaram muito mal, porque a carga horária é muito curta. Mas, assim, eu sempre me dei bem, nunca tive problema lá. A Anhanguera, por exemplo, ela foi feita para ser uma universidade para a pessoa trabalhar. Então, ela só era de manhã para você trabalhar de tarde. Então, para mim, funcionou super, porque eu estudava de manhã e fazia estágio praticamente todo dia de tarde. Para mim, deu de boa. Mas, assim, a pessoa que não tem necessidade de trabalhar pode ir numa universidade que tem uma carga horária maior, uma UF da vida. E aí, nesses casos, a gente só vê universidades praticamente públicas, que tem, o resto não são. Então, as públicas a gente consegue ter, mas na verdade não é nem o dia todo. Um dia tem aula de manhã, um dia tem aula de tarde, um dia tem aula de noite, então a gente não tem aquela grade fechadinha. Então, assim, o bom, eu acho, para a gente ir para uma faculdade boa, teria que ver o que é bom para a gente. Eu quero uma área, eu quero trabalhar com grande porte, eu tentar procurar uma faculdade que busque mais o grande porte. Se eu quero silvestre, uma para silvestre. Se eu quero pequeno, uma para pequeno. A gente fica meio que defasado um pouquinho. Fala um pouco sobre essa questão de carreira de trabalho. A gente falou sobre aquilo que eu quero para o futuro, assim. Então, para ver se sobre a demanda, a gente queria saber sobre prática, né? Salário, demanda de emprego, a demanda de tal área, a demanda de tal área específica, né? Hoje, se eu quero isso, eu vou para isso, né? Quais são as áreas mais promissoras, né? Hoje, depois de fazer a graduação, como eu devo me portar, tipo, eu posso fazer uma consulta. É a primeira dúvida, assim, porque a gente aqui quer fazer o Enem e a gente vai conhecendo as coisas depois. As pessoas, por exemplo, o piso salarial do veterinário. Hoje, pelo que você falou, você tem três empregos. Clínica, Professora e patologia clínica. Assim, a medicina veterinária ela é um pouquinho desvalorizada. Então, assim, o salário da gente não é tão legal. Quando a gente pensa no Conselho Regional de Medicina Veterinária, eles dão um piso salarial para a gente também. 7 salários mínimos que eles indicam que a gente receba. Mas passa muito longe disso. Não tem questão de carteira assinada. Geralmente a gente trabalha como plantonista, então vai lá, trabalha de 12 em 12, 24, do jeito que a gente quiser. E não tem essa... Igual hospital, que as pessoas, você tem que trabalha um dia e fica 2 em casa. A gente não tem isso. Se a gente quiser, a gente toca direto 24 e vai embora. Domingo a domingo, falou. Então assim, a gente não tem essas questões, esse carteira assinada, não tem nada disso. O salário é bem baixo. Assim, uma diária, tem lugares, eu já vi, lugares pagando uma diária de 30 reais. Foi? 30 reais, assim. Mas, por exemplo, tem áreas que você tinha comentado, que principalmente áreas que são totalmente rurais, né? Assim, a demanda de salário é uma coisa é diferente, porque é uma área que demanda, né? É uma área específica. Não, tem. Trabalhar com grande porte, principalmente reprodução, é uma área que a gente tem um valor zootécnico muito agregado. Consegue ter um salário legal. Porque a gente trabalha com animais caros, então às vezes a gente vai lidar com um cavalo que custa não sei quantos milhões. Então, trabalhar com produção, principalmente de grande porte, dá uma grana legal.
Para a gente de pequeno porte, não dá tanto. Pequeno porte, a gente conseguiria trabalhar, assim, se a gente for um profissional volante. Então, se eu for endocrinologista e eu vou atender endócrino, cardio tem um valorzinho agregado maior, neurologia nem tanto, endócrino tem um valorzinho agregado maior, então a gente consegue ter um de vida assim, melhor. Agora, na clínica mesmo ali, só se a gente trabalhar numa clínica, por exemplo, que paga comissão, porque a gente tem essa possibilidade. Tem lugares que pagam diária, tem lugares que pagam diária mais comissão, ou só a comissão, se a comissão passar da diária. Então, se a gente for para um lugar que tem muito movimento e eles trabalham com comissão, a gente consegue até ter um valor legal. Agora, se fosse diária... Quais são as áreas que poderia fazer zootecnia, mas aonde que aparece a concorrência da zootecnia? Ou outra área afim, né? A zootecnia bate na gente ali quando a gente vê trabalhando na produção, na questão, por exemplo, de bem-estar. Então, trabalhando na produção e na nutrição. Hoje em dia, zootecnista também já pode ser nutrólogo de animais, que é uma coisa que está em ascensão pra caramba. Porque ração não é bom para o animal. E a gente começa a trabalhar alimentação natural crua, que eu tenho que ter um nutricionista. Outra coisa que bate com a gente de frente é quando a gente tem, acho que engenharia de alimentos, nutrição também dá para bater na questão de fiscalização de mercado, coisas assim, porque alguns alimentos não são obrigatórios serem veterinários para fiscalizar. Podem ser esses profissionais assim que trabalham com alimentos. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho ali. Mas quando de resto a gente consegue trabalhar bem a veterinária, assim, a maioria das ramificações da veterinária é só veterinária. Uma coisa que está falando, o mito não tem mais as localidades já estão farmácia de manipulação para humanos e animais. Como é que funciona isso? Então, a gente tem que trabalhar em conjunto veterinário com o farmacêutico, porque eu não posso produzir remédio porque eu não estudei para manipular remédio, então tem que ter um farmacêutico ali. Mas a gente já consegue trabalhar junto. Por aqui, eu acho que tem 3 farmácias só de manipulação. Porque existem medicações que a gente não... A maioria a gente consegue usar mesmo do humano. Mas algumas a gente não pode usar porque é tóxica, algumas a gente tem que trabalhar, na verdade, de outras vertentes. Então, se o animal tem pouca adesão à medicação, gato principalmente, que é horrível para tomar remédio, principalmente comprimido. Então, a gente trabalha, o veterinário atua na forma de adesão. Então, pastinha com gostinho de salmão, açãozinha, biscoitinho. Mais nessa área que a gente trabalha com farmacêutico, nessa questão de farmácia de manipulação. Qual a explicação técnica para dividir a farmácia de manipulação? Eu acho que é mais por questão de higiene mesmo, porque tem algumas medicações que o humano não toma, que a gente trabalha que o humano não toma. E tem algumas medicações humanas que são extremamente tóxicas, ou, por exemplo, o paracetamol. Todo mundo toma para qualquer coisa, para cachorro, gato, então cheirou, morreu. Então, Para contaminação. Exatamente, para a gente não ter esse problema. Mas, no caso, você sempre vai precisar de um farmacêutico para fazer essa coisa, ou hoje você vai dar numa coisa, manipular sozinho? Eu tenho que ter um farmacêutico. Sempre. Para a farmácia de manipulação, sim. Obrigatoriamente. Umas perguntas de curioso. E, por exemplo, eu levei no veterinário. Chegava lá, falava, ó, tá mal, entregava e a pessoa fazia mágica. O que acontece? Deixei meu cachorro lá, vocês fazem quais exames? Então, depende da clínica. No geral, quando o animal chega pra gente faz toda a avaliação e a gente faz os exames de sangue mesmo, igual a gente faz. E a partir do exame de sangue, a gente consegue ver se o que o animal tem, diagnosticar, e ver como que eu posso ajudar esse animal. Porque às vezes o animal, ele assim, aparentemente ele tá mal pra caramba. Foi até a questão do animal que eu citei, que a gente atendeu ontem. Aparentemente o animal não estava mal. Ele estava bem, abanando o rabo, super tranquilo. Mas quando a gente fez toda a avaliação hematológica, ele não tinha célula de defesa para responder a nada. Então, não adiantava fazer nada, porque ele não tinha célula de defesa. Casos, assim, de o animal chegar tudo. Eles são, a maioria, comparado aos animais chegados no pode
legal, não é questão do profissional, mas se é normal chegar muito nos animais. Porque hoje em dia nem tanto, assim, as pessoas têm curtido mais o pet, fica mais com pena e acaba levando. Mas o proprietário, ele protela um pouquinho porque, eu compro um remedinho, dou uma dipirona, eu dou não sei o quê, Eu joguei no Google, vai eles têm que tentando. fazer. Vai tentando contornar para não levar. Por essa questão de valorização, as pessoas acham que é caro pagar o veterinário, é caro fazer uma vacina, é caro fazer todo o procedimento que eles têm que fazer. E aí eles protelam bastante, deixam para o último caso. Aí, às vezes, o último caso não dá. Em alguns casos dá. Às vezes, o animal chega para a gente, assim, em estado deplorável, mas a gente faz, por exemplo, exame de sangue, ele está cheio de células de defesa. Então, só dá uma guiada nele, o corpo dele responde, daqui a pouco ele está 1, 2 dias, ele já está ótimo. Não tem mais A maioria desses casos, assim, mas pela negligência humana, né? Às vezes não é negligência, assim, maus tratos que eu não gosto, mas às vezes é uma negligência por ignorância, por não saber mesmo, achar que tudo de bom. Principalmente gato. Gato é um animal que a gente não vê que tá doente. Quando ele chega pra gente assim, meu gato ele não está bem. No geral, é difícil trabalhar, porque quando ele apresenta sintomas, muito mal. Tem um plano mensal? Plano de saúde? Plano de saúde. Eu já tenho vários, eu trabalho bastante. Gato, para vários animais. Pensou sobre as várias coisas que a veterinária demanda, né? Psicológica, né? Também empreender, sabe? Você já pensou em fazer um curso de qualquer curso para poder complementar? Assim, eu quero fazer um inglês para poder complementar a aula. Não tem algum curso que você com os profissionais? Eu particularmente, eu sempre tento complementar, mas eu busco cursos para a minha área, não necessariamente para áreas diferentes, né? Então, assim, inglês eu fiz quando eu era mais nova, então para mim não fez muita diferença ter ou não inglês, para mim, não fez diferença. Hoje em dia, eu não trabalho com parte administrativa com nada, então ter esse tipo de curso para mim não faz diferença. Para mim, o diferencial é a gente sempre buscar atualização dentro da nossa profissão. Porque quando eu estudei, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, o protocolo vacinal era um. E hoje o protocolo vacinal já é totalmente diferente. Então, assim, a busca de atualização, eu acho que a gente tem que começar mais até dentro da própria profissão do que por outras coisas. Porque medicação sempre muda. Hoje essa medicação está funcionando, amanhã ela já não faz efeito. A gente tem que estar sempre buscando tratamentos alternativos, coisas alternativas para poder agregar. Eu faço muito curso, eu gosto muito de fazer curso, eu gosto muito de estudar, mas eu busco sempre na minha área. Então, patologia clínica, sempre estou fazendo curso. Não pode. Não. Mas aí geral, na faculdade. Se eu quisesse fazer na veterinária, tem que fazer isso. Tem que estudar essa coisa assim. Dá para ir tranquilos, não tem nada que a gente possa fazer para poder entrar assim como um diferencial. Uma segunda língua pode ser interessante para que quer ir para fora, ou, por exemplo, quem quer buscar algo além da faculdade, né? Um mestrado, por exemplo, um doutorado, aí sim, porque a gente trabalha com muito artigo de fora, principalmente silvestre. Silvestre, por exemplo, para quem gosta de silvestre, tem que trabalhar muito em língua inglesa, porque não tem estudo aqui, é tudo fora. E todos os animais são extremamente diferentes um do outro. A gente tem que saber falar, mas fora isso. Vale se eu quero, por exemplo, se eu quero estudar uma estrutura diferente, porque aqui no Brasil a estrutura é bem precária da medicina veterinária. Não, mas fora a gente tem uma estrutura bem legal, né? Por exemplo, a questão de transplante de órgãos no Brasil não pode ocorrer, é proibido. Quando a gente vai para fora, já é possível a gente fazer transplante. Então, algumas coisas a gente consegue trabalhar. Não pode, porque o transplante de órgão eu só posso fazer se a pessoa permitir. O animal não tem a capacidade de permissão. Entendeu? Eu vou estar mutilando o animal.
Lá fora a gente pode, alguns países, não são todos, eu não lembro qual agora. Alguns países a gente pode trabalhar, mas assim, são animais de rua. E aí a gente pega esse cachorrinho de rua, pega esse bichinho de rua. A partir do momento que eu peguei, eu cuidei dele, dei uma condição de vida melhor, aí eu pego o órgão dele para transplantar para o meu. Mas a minha obrigação é que ele seja meu. Eu adoto esse animal para ele ajudar o outro, Não, entendeu? Então a gente tira um bichinho de rua. É uma forma de fazer tirar o bicho de É rua. um pouco. Vamos fazer bom. Esquisito. É um mal necessário. A cultura da profissão, tu acha que onde tem que seguir? A mais em ação. Especialidades. Cada dia mais para especialistas. O geral é para fazer vacina mesmo, para fazer atendimento primário. Qualquer coisinha a gente já encaminha para o especialista. Pets não convencionais está crescendo pra caramba, então todo dia, por exemplo, a gente passa ali no motorista de futebol clube, todo dia tem uma competição de passarinho. Está crescendo pra caramba, a clínica de pets não convencionais é uma área bem legal. E a área de psicologia, psiquiatria e nutrição. Interessante. E gato, principalmente, a gente precisa trabalhar essa parte psicológica. Cachorro também, a gente tem gerado muita humanização do bichinho, então a gente precisa trabalhar essa parte psicológica dele todo. E a nutrição, porque tem muita gente que não quer mais da ração, tem gente que veganos e vegetarianos não querem tentar aplicar isso no animal, que não Eu pode. acho esquisito. Não pode, em alguns animais a gente não pode aplicar, mas algumas pessoas estão fazendo dessa forma. Então, apesar de estar mais junto, a gente vê mais tempo. Mas, assim, falou que salário, né, a questão falou com a profissão. Onde é crescer? Mesmo com isso, Tem. Porque hoje em dia todo mundo tem um bichinho. E as pessoas, a gente vê alguns estudos, a gente não querem ter filhos, e aí optam por ter animais, principalmente gatos. Vai de pet. Então a gente vê em atenção por esse motivo, né? Eles preferem por questão de trabalho, principalmente gato, para poder ter menos trabalho. então, esse afeto os pets é mais normal, né? Muito mais normal. Eu agradeço. O projeto de trabalho que a gente está falando sobre o fenômeno é muito bom, né? Porque a gente vai conhecendo as profissões, porque como a gente sim, né? Então, teve profissionais aqui com a gente, todo nota, né? É muito bom, né? A gente agradecer poder voltar. É muito bom saber, ainda mais a parte da faculdade, a gente tem ensino médio, porque eu jurava que ia ter alguma parte psicológica. É muito óbvio que vai ter morte da pessoa. Não faz isso. Isso aí é bom saber que tem. Vou falar com muita amiga minha, tá? Vamos desistir. Enfim, muito obrigado por participar. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado a você, muito obrigado ao pessoal que está assistindo aí. Estou aqui até o final, né? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, como a gente já havia pedido, para as pessoas que querem fazer medicina veterinária, né? E já vejam os outros vídeos sobre as outras profissões. É isso. Tchau, tchau, hein?